Em 1991, 5 garotinhos saíram de suas casas dizendo que iam brincar na montanha. Eles nunca mais voltaram. Foram mais de 300 mil policiais e militares que foram enviados pelo governo para ajudarem nas buscas. Mas mesmo com todos os olhos de uma nação voltados para uma montanha, ninguém viu nada. E aqui no canal, toda sexta-feira, eu trago mistérios reais e casos que marcaram a história. E se você gosta de true crimes, lendas urbanas e curiosidades sobre a Ásia, já se inscreve no canal e deixa seu like logo no começo do vídeo porque é bastante importante. E hoje, no Arquivos do Silêncio, você vai conhecer mais um desses casos reais. Uma história que ficou conhecida como o mistério dos Frog Boys, os meninos sapo. Em 1991, a Coreia do Sul ainda se recuperava de décadas da ditadura militar. O país estava no momento de transição. Havia muita esperança, mas também muita desconfiança nas instituições. Naquele dia 26 de março era um feriado nacional porque o país realizava as primeiras eleições locais depois de muito tempo. E em uma aldeia pequena na cidade de Daegu viviam uns 5 garotinhos. Kim Jong-sik, de 11 anos, o Jo Hu-yeon, de 12 anos, o Kim Yong-gil, de 11 anos, o Park Chan-in, de 10 anos, e o mais velho, o Woo Chae-won, de 13 anos. Os 5 menininhos, eles eram tão amigos e tão próximos quanto irmãos. E na cidade, na aldeia onde eles moravam, eles eram conhecidos como 5 mosquiteiros. Era um dia de sol marcado por um clima típico de primavera. A temperatura variava entre 10 e 12 graus. Essa combinação deixava o ar frio e a vegetação encharcada, tornando qualquer caminhada aparentemente simples pela montanha um pouco mais difícil. Os meninos saíram de casa informando aos pais que iriam brincar juntos. Mais tarde, durante as investigações, um vizinho informou que viu os meninos subirem a montanha falando que iam buscar ovos de salamandra, que era uma atividade comum entre as crianças durante a primavera. Por volta das 13 horas do dia 26 de março, o pai do Woo Chae-won, de 13 anos, recebeu uma ligação do professor de taekwondo dizendo que ele não tinha comparecido à aula. Logo, todos os pais dos 5 garotinhos perceberam que nenhum deles tinha voltado para casa. E uma das preocupações dos pais era que próximo da onde os meninos costumavam brincar, tinha uma base do exército e um campo de tiro, o que foi considerado um fato influenciável durante o caso. Havia relatos de que alguns tiros tinham sido ouvidos naquele dia próximo à montanha, mas nada foi confirmado. A noite chegou e os meninos ainda não tinham retornado para suas casas. Os pais, que já estavam bastante preocupados, ficaram ainda mais preocupados e saíram à procura deles. A princípio, a polícia tratou o caso somente como uma fuga de adolescentes, nada muito cabuloso. E somente depois de 5 dias, a mídia divulgou oficialmente o desaparecimento dos 5 meninos. Naquela altura do campeonato, os pais já estavam completamente desesperados. Eles largaram seus empregos, alugaram um caminhão, cobriram o caminhão com faixas e fotos dos garotinhos e saíram pelo país desesperados, procurando qualquer pista, qualquer informação e pedindo ajuda. Quando eles tomaram essa decisão de sair pelo país na procura dos garotos, a mídia começou a dar mais visibilidade para o caso. Com a mídia toda cobrindo o caso dos garotinhos, o presidente eleito da Coreia, o Roh Tae-woo, ordenou uma busca massiva pela região com mais de 300 mil policiais e militares. As buscas foram transmitidas ao vivo pela TV coreana. Escolas, empresas e grupos civis fizeram doações arrecadando mais de 42 milhões de wons, que é equivalente a 150 mil reais na moeda de hoje, como recompensa para quem encontrasse os garotos. Durante 3 anos, os pais desses garotinhos largaram seus empregos, correram o país inteiro tentando reunir qualquer pista que ajudasse na resolução do caso. Caixas de leite, outdoor, jornais, cartões telefônicos estampavam as fotos dos meninos e os seus nomes. Infelizmente, depois de 3 anos de busca frenética pelo país, esses pais tiveram que retornar para suas casas porque a dívida que eles acumularam durante esse período era enorme. Em setembro de 1996, 5 anos depois do desaparecimento dos garotinhos, apareceu um coreano psicólogo criminal que chamou a atenção nos jornais, alegando sem provas que o pai do Jong-sik, o Kim Cheol-gil, era culpado e os corpos estavam enterrados
debaixo da casa onde eles moravam. As palavras desse psicólogo ecoaram na mídia porque na época ele tinha uma certa credibilidade. E a polícia então invadiu a casa da família, quebrou o chão, revirou a casa de cabeça para baixo, mas não encontrou nada. Mesmo inocente, a reputação daquele pai foi destroçada. E em 2002, aos 49 anos, o pai do John Sick, o Kim Cheol-gyu, faleceu de câncer no fígado, meses antes dos restos mortais de seu filho ter sido encontrado. E durante anos, aquelas 5 famílias fizeram de tudo para que ninguém se esquecesse dos garotinhos. E finalmente, no dia 26 de setembro de 2002, 11 anos depois do desaparecimento dos garotinhos, os restos mortais deles foram encontrados no Monte Wariong por 2 homens. Os corpos foram encontrados a menos de 1 quilômetro de suas casas. Os meninos estavam amarrados e com suas roupas parcialmente removidas. A princípio, a polícia tinha sugerido que eles faleceram de hipotermia, mas as famílias discordaram totalmente. E após uma autópsia independente, foi constatado que o crânio de um dos meninos tinha 2 orifícios de bala, enquanto os outros tinham marcas de uma ferramenta desconhecida gravadas no crânio. Após toda a perícia feita, a polícia concluiu que não havia evidências suficientes para provar que ali naquele local havia acontecido um crime. Diversas teorias do que poderia ter acontecido com os garotinhos foram criadas por quem acompanhava o caso. Alguns moradores locais chegaram a compartilhar uma história de que tinha um grupo de leproso que fez aquela atrocidade com os pequeninos porque acreditava-se que o fígado deles poderiam curar a doença. Além disso, outras hipóteses, como serial killer, valentões do colégio e até mesmo alienígena, teriam feito isso com os garotinhos. Mas a suposição mais comentada realmente foi a questão da base militar que ficava próxima à montanha. As 5 famílias, durante anos, acusaram a polícia por má gestão, considerando todo o trabalho da polícia e a investigação como negligentes. Eles alegavam que a polícia não investigou adequadamente a base militar e ignorou o depoimento de algumas testemunhas-chave, incluindo o testemunho de um aluno da 4ª série que afirmou ter ouvido um grito horrível vindo da montanha naquele dia. As famílias acabaram processando o governo em 2005, mas o tribunal acabou decidindo que não havia nenhuma violação da lei durante toda a investigação criminal. O funeral dos meninos sapos, como eles ficaram conhecidos, finalmente aconteceu no dia 26 de março de 2004. Os restos mortais foram cremados e as cinzas foram jogadas no rio Nakdong, com exceção dos crânios que os pais optaram por guardar na esperança de ajudar a levar o assassino à justiça. Em 2006, o caso prescreveu de acordo com a lei vigente da época e ninguém foi punido. A família dos meninos foi fundamental para manter o caso em evidência, defendendo a continuidade da investigação e a responsabilização dos culpados. E em 2015, a prescrição de crimes hediondos na Coreia foi abolida, permitindo que casos antigos como esse possam ser reabertos mediante novas provas. Mas nesse caso, o enigma ainda continua. O incidente dos Frog Boys foi tema de 2 filmes, o Comeback Frog Boys, feito em 1992, e Children, em 2011. Várias canções também fizeram referência ao caso, e um documentário relativamente recente, em 2019, chamado In Search of the Frog Boys. No 30º aniversário do desaparecimento dos meninos, a cidade de Daegu inaugurou um memorial, chamado Memorial do Menino Sapo e Monumento de Oração pela Segurança das Crianças. E essa daqui foi a primeira história que a gente contou no canal, no Arquivos do Silêncio, no Dai Comenta. E conta pra mim aqui nos comentários qual sua teoria sobre o que aconteceu com o caso dos meninos. Se você gostou da história, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha, porque manter a memória viva também é uma forma de justiça. Até a próxima!